Olá, meus amigos. Deixa eu fazer só esclarecer um ponto bem rapidinho. Eu falei no último vídeo nos últimos dois vídeos sobre a primeira visão de Joseph, né? E eu falei sobre uma versão que ele contou da primeira visão em 1845, sendo que ele faleceu, ele foi assassinado, né? Em 1844. Acontece que em 1845, quem publicou a versão da primeira visão que tinha escutado dele foi um jornalista, tá? Então, foi por isso, tá? Só para esclarecer. Para mostrar para você que eles não se contradiziam, né? As pessoas que tinham escutado do próprio Joseph, o relato dele da primeira visão. Eu falei para você há um tempo atrás que eu ia denunciar predadores aqui no meu canal, né? E esse compromisso meu com você tá de pé. Porque na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você só abaixa a cabeça e diz sim para tudo. Não importa o quanto o teu líder do sacerdócio, entre aspas, ele abusa do poder que tem, ele te humilha, ele pode até dar em cima da tua filha, menor de idade, tá tudo certo. Você abaixa a cabeça e diz sim, porque se você enfrenta, se você usa o teu cérebro para confrontar e se levantar contra eles, você é rebelde, é apóstata. Olha uma história aqui que aconteceu em Londrina, Paraná. Atenção, Londrina, Paraná, Estaca, Tiradentes. Peraí. Estaca, Londrina, Tiradentes. Tem um pedófilo entre vocês que tem ali como é que fala? Tem costa quente. Presta atenção, tá? Eu vou ler a história dele aqui. Eu falei que eu vou te denunciar. Se você quer ser um engravatado, né? Quer frequentar a igreja, tudo fofinho, né? Bem querido, bem santinho. Não tenta abusar do teu poder, porque eu vou te denunciar aqui. Sou de Londrina, Paraná e membro da Estaca Londrina Tiradentes. Gostaria de relatar minha experiência. Sou membro desde adolescente. Ele é membro, ele não é ex-membro, ele é membro da igreja. Desde adolescente. Servi missão, retornei, me casei e cumpri todo o currículo SUD e sempre me esforcei por ser um membro fiel. Apesar de todo aquele ambiente que existe na igreja que já é do seu conhecimento. Tudo começou quando nos mudamos de volta para a nossa antiga ala. Então, nesta ocasião, fui chamado para ser conselheiro do bispo. Não sabendo da situação ocorrida com o antigo conselheiro, que era um verdadeiro ignorante e casca grossa, que maltratava e dava ordens aos membros, e que por causa disto foi desobrigado. Bom, eu já vi vários líderes assim, mas você não pode falar nada não, querida. Ele tá certo e você tá errado. Ah, você abaixa a cabeça e diz sim, né? Foi desobrigado e eu o substituí. Desde então, este indivíduo passou a me perseguir e me afrontar em todas as ocasiões que dispunha, inclusive nas reuniões, chegando até o ponto de ser agressivo durante um treinamento em que eu ministrava. Esse ex-conselheiro do bispo, tá? Que esse nosso amigo aqui brasileirinho substituiu. A coisa chegou a um nível que precisei relatar o problema à Estaca por meio do membro do Sumo Conselho que cuidava da ala. Interessante é que algum tempo depois, nada tem sido feito em relação ao caso deste irmão e seu comportamento. O bispo foi desobrigado e este membro do sumo foi chamado como bispo em seu lugar. Achei muito estranho. Olha só, ele era membro do sumo e foi chamado como bispo. Achei muito estranho neste ponto da história. Achei muito estranho. E neste ponto da história já estávamos para nos mudar de ala novamente. Por conta dos problemas que estavam ocorrendo. Quando este novo bispo nos pediu para que ficássemos na ala para ajudar. E que as coisas seriam diferentes. Eu, nesta altura, já nem estava frequentando a ala, mas decidimos dar uma chance. Qual não foi minha surpresa ao ver que este novo bispo, que era sumo conselheiro da Estaca, presta atenção, havia chamado este ex-conselheiro como seu primeiro conselheiro, ou seja, aquele ex-conselheiro do bispo que dava problemas,
foi chamado novamente como conselheiro deste novo bispo, que trabalhava antes no Sumo Conselho da Estaca, tá? Qual não foi minha surpresa ao ver que este novo bispo havia chamado este ex-conselheiro como seu primeiro conselheiro. E o fez, mesmo ciente de todos os problemas que ele já havia causado e da perseguição que ele fazia comigo e minha família. Considerei aquilo um desrespeito e afronta por parte do bispo, pois ele mesmo já havia presenciado a forma como tal irmão nos tratava. Eu simplesmente deixei de ir à ala a partir do momento que percebi que o bispo se juntou com o conselheiro dele, né? E ambos passaram a nos criticar e perseguir. Isso existe. Existe. Só que você não fala nada. Finge que não. Finge que... Porque sempre o problema é teu, né? Nessa altura, acabei descobrindo que depois que fui chamado conselheiro na ala, esse outro conselheiro ia todos os domingos até a estaca com críticas e acusações infundadas contra mim e o bispo, o que acredito tenha ocasionado a desobrigação, pois ele era bispo há apenas 3 anos. Comecei a perceber o nível de maldade dessas pessoas. Somente minha esposa e filhos continuaram frequentando a ala, mas as perseguições indiretas continuavam, assim como a estupidez do irmão com as pessoas. O irmão é o conselheiro do bispo, tá? Certa ocasião, um casal de amigos da ala veio jantar conosco e durante o jantar lamentamos a situação que acontecia. Claro, estavam conversando sobre isso, é lógico. Tem que conversar com alguém, né? No domingo seguinte, resolvi ir à igreja. O bispo discursou e disse que havia apóstatas na ala que faziam um jantarzinho para criticá-lo e também criticar os seus conselheiros. Aquilo foi a gota d'água. Simplesmente não fomos mais. Eu vim embora, mas minha esposa ficou. No treinamento, o bispo ainda foi capaz de dizer que a ala era como a história de Jonas, que Jonas era o culpado pela tempestade que afundaria o barco, ou seja, a ala, e que os Jonas deveriam ser tirados do barco para ele não afundar. Essas foram as palavras do bispo. Como disse, depois disso não fomos mais. Estranhamente, a frequência da ala começou a despencar. Tentamos ainda resolver a questão com o presidente da estaca, que nos fez 1000 promessas, mas no fim não fez absolutamente nada a respeito, a não ser me chamar para servir na estaca. Esse é o costume. Se tem um membro que tem senso crítico apurado na ala e tá dando problemas porque não abaixa a cabeça de sim, eles tiram da ala e dão um chamado na estaca para eles poderem continuar controlando aquele irmão para se comportar do jeito que eles querem. É assim que funciona. Eu já vi isso demais na igreja. É praxe, tá? Não demorou muito tempo, as máscaras começaram a cair. Presta atenção no que aconteceu. O pai de uma moça da ala descobriu no celular da filha conversas íntimas do bispo com a menina de 14 anos. O homem ficou indignado, mostrou as conversas para vários membros. Estranhamente, quase todo mundo ficou a favor do bispo. Menos eu. Para mim, onde tinha fumaça, tinha fogo. Fui visitar o homem porque tinha amizade com ele, que me forneceu cópias das conversas menos cabeludas. Fiquei atônito com o nível de baixeza e vulgaridade do bispo falando com a menina. Fui na ala, mostrei minha indignação, pedi providências sérias da estaca, afinal eu tenho uma filha, nada foi feito. O bispo foi somente desobrigado. A estaca pediu para que orassem por ele e pela família. Não houve uma ação disciplinar. Nada foi resolvido. Na outra semana, o bispo estava indo para o templo em caravana. Tanto eu quanto o pai da menina relatamos o problema à presidência diária. E adivinha? Nada ocorreu. Claro que não. Instruí o pai a, além de entrar com processo contra o bispo, processar a igreja também. A liderança da ala e muitos membros mais chegados do bispo o defenderam, na maior hipocrisia, e chegaram ao absurdo de acusar a menina de estar destruindo o casamento eterno do bispo. O absurdo foi tão grande que alguns meses depois o ex-bispo
Porque daí ele foi desobrigado, né? Ele foi chamado como presidente dos rapazes e a esposa dele como presidente das moças. Como veio a dizer minha esposa, colocaram o lobo para cuidar das ovelhas. Estranhamente, foi marcada uma conferência extraordinária com as duas estacas, com a presença do apóstolo Elder Anderson, que trouxe a ridícula mensagem que não encontramos justiça nessa vida. O verdadeiro pano quente para a situação do escândalo do bispo, que se espalhou por aqui. Cara, Vânia, essa história teve um desenrolar extenso e acredito seria muito bom ser relatado, pois traz muita sujeira que tem sido acobertada em relação à igreja. Desde então, passei a investigar e também a ter experiências que trouxeram à tona muita podridão e o mau caráter de grande parte da liderança daqui. Se permitir, gostaria de posteriormente relatar o restante do desenrolar dessa história. Agradeço novamente o conteúdo que tem trazido nos seus vídeos. Fique à vontade se quiser citar nomes, pois a coisa foi bem pública aqui quanto a isto. Mais vergonhoso ainda o fato de atacarem as vítimas e defenderem os vilões. É simplesmente um alívio poder compartilhar esses fatos com alguém disposto a ouvir e não nos julgar como apóstatas que ficam procurando defeitos na liderança, criticando os ungidos do Senhor. Meu Deus, querido, obrigada por ter mandado a tua história para nós. Por gentileza, manda o desenrolar dessa história que eu gostaria sim de contar. É um caso de pedofilia, queridos, não tem outro nome, é pedofilia. O bispo, casado, um homem, sei lá que idade, mas maior de idade, mandando mensagens cabeludas, como ele usa esse termo aqui, para uma menina de 14 anos. Obrigada por ter mandado a tua história pra gente, tá? Conta pra gente o que deu. É importante a gente saber, porque isso bota pressão, tá? Você falou que eu poderia citar os nomes aqui, mas eu não cito nomes, tá? Eu não cito nomes para não criar problemas, mas eu estou alertando aqui, com o aval desse nosso amigo, o povo membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias da Estaca Londrina Tiradentes. Abre teu olho. Você sabe quem é esse cara? Ele era sumo conselho, ele era sumo conselheiro na Estaca, foi chamado como bispo, teve um caso de pedofilia, porque ele estava... E sabe-se lá se aconteceu alguma coisa a mais, né? O que eles pegaram foi as mensagens desse pedófilo para uma garota de 14 anos de idade, que provavelmente são de natureza sexual, né? Porque ele fala aqui mensagens pesadas, né? Que não deveriam estar acontecendo entre um homem e uma garota de 14 anos de idade, mesmo que esse homem fosse solteiro, não importa. Pedofilia é um maior de idade, uma pessoa maior de idade se aproveitando da ingenuidade e vulnerabilidade de uma criança, de um menor de idade. Sempre vai acontecer isso. Eles vão defender os ungidos do Senhor, porque eles precisam que você acredite que aqueles homens são chamados por Deus. Você precisa acreditar nisso. Então eles sempre vão criar uma redoma de vidro ao redor desses ungidos do Senhor. Qualquer coisa que ataque esses ungidos, o problema é do atacante, não é do ungido do Senhor, querido. Não é, tá tudo bem. O problema era a menina, né, que estava tentando destruir o casamento eterno do bispo. Olha, mas se é minha filha, sabe o que eu faço? Eu faço o que esse amigo aqui falou pro amigo dele fazer, tá? Eu processava o bispo e eu processava a igreja. Eu processava todo mundo. Pedofilia é crime. Pode ser bispo, presidente da Estaca, profeta, não importa. Pedofilia é crime. Ponto final. Querido, sabe qual é o teu único problema, amigo? É que você usa o teu cérebro. Pessoas que usam o cérebro, que usam o senso crítico e enfrentam a autoridade não tem espaço na igreja mormon. Eles acabam com a tua reputação. Você é o apóstata, você é o reclamão, você é isso e aquilo, aquele outro. Mas os ungidos do Senhor, tá tudo certo. O bispo, que é um pedófilo, foi até desobrigado, mas na semana seguinte foi pra caravana no templo e já foi chamado como presidente dos rapazes. Ficou tudo bem com ele. Abre o olho, povo da Estaca Londrina Tiradentes. Tem um pedófilo no meio de vocês com o aval e proteção da igreja. Obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.